Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E hoje a tarde vai ser boa mesmo, porque tem muita arte aqui nesse programa. Tem, já começando com a gente aqui, ó, coloridinho, Darleide. A gente fazendo arte, né? Tudo bom, gente? Prazer estar com você que está aí do outro lado, sempre acompanhando a gente, sempre acompanhando a Entre Família todo dia. Você sabe que tem um assunto legal para a gente aprender mais, para a gente conversar, para a gente trocar ideias juntos aqui também, compartilhando as experiências. E hoje é dia de arte, hein, Darleide? É um dia muito gostoso, assim, com essa pauta preparada para hoje. A gente vai falar de estímulo da leitura outra vez para as crianças, mas pelo prisma dos artistas, dos autores de livros infantis, como é a produção de livros infantis, o que está por trás, como é o processo, o que um autor, ilustrador de um livro infantil tem em mente, por onde começa, qual é a dinâmica de um artista que trabalha pensando na cabecinha de crianças que ainda estão aprendendo sobre a vida e sobre a fé, inclusive. Verdade. Quem Então, sabe o programa de até, hoje vai ser muito bom. quem sabe até abrir ideias para você que gosta de trabalhar com artes aí, com crianças, né? Algumas ideias para você aprender, colocar em prática aí na sua vida, na igreja, ou mesmo pegar ideia já para trazer, né? Fazer dessas artes que a gente vai mostrar para você hoje aqui, quem sabe um sustento também. Sim, pode né? ser. Com Tá tudo certeza. certo, tá tudo certo. E para conversar com a gente sobre a produção de livros infantis, entre outros convidados, nós teremos hoje, já está aqui com a gente, a Ellen Pestilli. Ela é escritora e ilustradora de livros infantis, mas olha, o que esta mulher fez e a arte que ela trouxe aqui para mostrar pra gente, uma das artes dela só durou assim 14 anos em processo para estar nas mãos Esse é um hoje. capricho. Nas minhas e nas suas mãos, porque nós Verdade. ganhamos Ganhamos e a esse gente presente. conta pra você, mostra pra você daqui a pouquinho. Por quê? Por enquanto é só isso que eu digo, que vai ser muito bom. E vem pra cá, Lucas Nascimento com o hashtag de hoje, só dando aquela pincelada. É isso aí, só aquele gostinho de quero mais pra ficar ligadinho com a gente. Boa tarde pra vocês, meus amigos. Boa tarde pra você também que tá em casa, grudadinho com a gente, passando essa tarde juntinho com a gente, que pra gente é um prazer. Pessoal, já vou adiantar pra você que hoje eu vou contar uma história de um senhor que foi fazer o Enem, só que ele foi preso. Ele foi tirado da sala porque foi preso, porque o nome dele batia com uma outra pessoa, mas daqui a pouco eu explico essa história pra você. E também eu vou falar sobre, hoje, clima, não tempo, mas sobre o clima. É porque essa é uma pesquisa revelando que esse ano está para ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Daqui a pouco eu falo por isso. Essa semana toda eu venho falando um pouquinho sobre isso, mas porque não foi planejado não. É porque vários fatores aconteceram e a gente traz aqui no hashtag para poder compartilhar com você. Gente, essa história de 125 mil anos é coisa que os homens da ciência secular estão dizendo, tá? Ele está reportando a notícia. Nós temos uma outra ideia a respeito da criação, em termos até mesmo de tempo, enfim, mas ele está reportando a notícia só para você ter ideia do drama que eles estão enfrentando quando o assunto é clima e as suas mudanças, né, Luquinha? Exatamente, Então, exatamente. E a pouco ele volta contando detalhes disso tudo. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo, coisa de 30 segundos, já estamos de volta por aqui no seu Entre Família, é rapidinho. De volta por aqui no seu Entre Família e hoje eu tô meio de camaleão, viu, Darleide? Você está vestido Acabei de de sofá, olhar na na tela ali, verdade. ó. Você está vestido Só de sofá. aparece a cabeça e as pernas verdade, aqui, ó. É verdade. né? Mas, enfim, Tecidinho do sofá aqui. Não, tá gostei, tá bonito. Pessoal do camarim, obrigado, tá bonito, viu? É que agora deu uma camufladinha aqui. Mas que bom estarmos de volta aqui no nosso Entre Família, porque isso que é legal, é a arte mostra um pouco disso também, né? já eu, Darleide? inconfundível aqui com esse amarelo e azul, né? Esse sofá coral. E vamos, que ótimo. cor você está usando aí do outro lado? O que você está fazendo? E conta pra gente aqui no nosso espaço aberto para ouvir você também quando a sua interação chega pra gente. Ai, que legal, tem gente interagindo agora, participando, quer dizer, estamos ao vivo com você. E tem pergunta do dia, né, amigo? Tem perguntinha do dia para você interagir com a gente agora, viu? Manda já. Você estimula seus filhos a ler? Tem estimulado os filhos a ler? Seu filho, sua filha tem esse hábito de ler? Compartilha com a gente e a gente vai pegar algumas ideias hoje aqui também, ou você pode compartilhar com a gente algumas ideias para trazer esse gosto a mais aí pela leitura, porque essa questão da arte, ela ajuda muito as crianças, né, a ter mais gosto pela leitura. Que vai entregar um negócio para a criança, um livro ali que não tem cor nenhuma, Só que não tem letras, nada, ela só está letras. começando a Não dá. entender ainda a leitura, coisa. Então vai pedir mais arte do que se pede normalmente para os adultos, né? Verdade, e arte é o que tem de sobra hoje aqui no nosso Entre Família. Então, ó, manda mensagem pra gente agora no WhatsApp 129
8315-0249. Tem aqui, ó, o nosso QR Code, né? Esse quadradinho cheio de rabisquinho, como dizia a Darley outro dia. Parece uns crochêzinhos, né, Darley? Os bordados. Os bordadinhos, né? Para as amigas que bordam, entendem muito bem. Então, ó, aproxima a câmera. Abre a câmera do celular, aproxima, vai aparecer um link. Apertou ali, já vai entrar no WhatsApp e mandar mensagem pra gente. Mas conta aí sua experiência também, tá bom? É isso. Vamos que vamos agora direto para o hashtag com Lucas Nascimento. Estou na curiosidade de saber, porque uma das coisas que eu morro de medo é de um dia passar por uma injustiça como essas. Me parece que alguém foi preso injustamente mesmo. Eu quero saber da notícia completa agora. Lucas, vem para cá, roda o hashtag. E eu também tenho esse medo, mas eu vou explicar que história é essa. Porque um homem de 50 anos, candidato do Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi preso por engano durante a aplicação da prova no Recife. Agora, no último domingo, o que aconteceu, né? O nome dele, Marcos Antônio Gomes da Silva, que tem o mesmo nome, a mesma data de nascimento de um outro suspeito, que também se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio. O cara errado, ele foi preso, foi retirado da prova e levado para a delegacia. Só que chegando lá, eles perceberam que o nome dos pais não batiam, não tinha como. E aí perceberam o erro. O Marcos, ele foi inocentado, lógico. Ele pode até realizar a prova em uma outra data, mas ele mesmo disse em entrevista que não sai por conta do emocional. E outra, ele se preparou para aquilo, se preparou o ano inteiro para poder realizar a prova. São 2 datas, né? Só que nessa ele foi retirado, então dessa parte já não vale mais. Seria uma outra data. A gente tem até a foto dele aqui. Rolou uma entrevista com ele e ele falou aqui, ó. A gente se prepara, tem um sonho e de repente uma falha acaba com tudo. A ideia dele de fazer o Enem era tentar uma vaga em uma universidade. Mas por conta disso, o mesmo nome, data de nascimento, ele foi preso e foi retirado da prova. Então essa que ele estava começando, no caso, a fazer, já não vale mais. Agora, se ele quiser, vai ter que ser uma outra data. Puxa, que triste, né? Ai, dá um assustador. aperto. Dá um aperto no coração. Demais. Se preparou para aquele momento, aí você está na sala, de repente, do nada, vem polícia e te leva. Que coisa, hein? E já aconteceram outros casos. Já vi noticiar alguns outros casos de nomes iguais. Sim. E aí, onde acaba mostrando ali que realmente não é, quando pega o nome do pai e da mãe, que bate... E aí, de fato, eles veem que não é. Pessoas que chegam a ser presas mesmo, e depois de meses, enfim, dias, sei lá, dependendo do caso. É uma lástima. Gente, agora, todo o tempo de Enem, todas essas datas, Lucas, e eu fico assistindo, e acho que todo mundo acaba acompanhando a novela do povo que chega atrasado, né? Pelo amor, menino, chega... Ai, por que não saiu 6 horas da manhã de casa, minha gente? Não já tá vendo que todo ano acontece os negócios? Preso, retirado de sala, ser levado para uma delegacia, você não conta, mas contar com atraso, com imprevisto, custa nada, menino. Vai-se embora cedo. Agora eu tava pensando até essa questão do nome aí. A parte boa de ter um nome diferente, então, né, da lei. Abinal. Abinoan. Abinal, pronto. Vai ter outro com o mesmo sobrenome, só meu pai, né? Vocês já sabem que de vez em quando alguém o chama de abdominal. Abdominal. Aí vai ser difícil, viu? Uma coisa dessa. Isso quando o corretor, né, quando manda mensagem lá para rádio, até esse dia eu mostrei pro pessoal lá, aí ele corrige. Banal, né? Boa noite, banal. Boa noite, animal. E por aí vai, viu? E segue a lista, que eu comecei até a fazer uma lista. Mas depois eu falei, deixa, só dou risada. A gente vai ter uma lista aqui, como até o final do ano, uma lista de nomes pro Abinal, viu? A gente vai tentar acertar sempre, viu? Mas seguindo aqui com o hashtag de hoje, saiu uma pesquisa ontem, pessoal, e o Observatório Europeu, ele anunciou que 2023 deve terminar o ano como o mais quente dos últimos 125 mil anos. É uma pesquisa realizada por cientistas. E os dados, eles mostram que o último mês de outubro foi o mais quente no mundo nesse período. Tanto que outubro desse ano, ele bateu o recorde de mais quente da história, superando o de 2019, que tinha diferença ali, mas o desse ano acabou superando. Tanto que esse ano tivemos vários eventos climáticos que não estávamos acostumados. E um dos motivos do sistema climático é o El Niño, que também mudou a temperatura em todo o mundo. Só que dessa vez ele chegou com mais intensidade. E a pesquisa também, a estimativa é que ele só termine em abril do ano que vem. E a última titulação, essa foi da meteorologia mundial. No que consiste o El Niño, que a gente tanto fala sobre ele. Eu coloquei até uma arte aqui, ó, pessoal. Um mapa mundi.
ele acontece no Oceano Pacífico, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico acaba mudando toda a temperatura no mundo inteiro. Tanto que no Brasil a gente viu vários sistemas, vários ciclones acontecendo. Qual que era a estimativa já para esse evento? Muita chuva no sul e no norte, seca. É isso que vem acontecendo ultimamente. Então, várias vezes acontecendo ciclones chegando e levando muita água, enchente e destruição para aquela região. E a gente passou por uma seca também agora no norte. E essa realmente foi o que estava sendo pensado para o El Niño. Só que ele já veio de uma diferença, veio mudando o cenário. Estimativas futuras que estavam conversando sobre isso, se não tiver tantas mudanças, pode acontecer com mais frequência esses ciclones na região sul. Isso só pensando, é uma estimativa, ainda não é nada certo, mas se continuar nessa mesma frequência, será isso. E mais seca no norte. E para o norte, isso é muito ruim a seca por lá, pessoal, porque uma das situações, porque aqui no sudeste, em São Paulo, a gente tem chuva, é úmido, é por causa da umidade da Amazônia. Porque a umidade da Amazônia, quando ela levanta, tem aqueles rios voadores, ele sai daqui, ele não vem embora, por conta da Cordilheira dos Andes. Então, ele vem para cá, faz uma curva e deságua exatamente na região sudeste. Se você pegar o mapa em outras regiões nessa faixa, você vê que é uma região com mais deserto. Aqui acaba sendo diferente justamente por conta da umidade que desce da Amazônia. Então, esse sistema que vai acabar mudando para cá, que deve mudar, isso pode acarretar vários problemas. Mas foi uma pesquisa realizada, estou compartilhando com vocês o que aconteceu. Mas, de fato, o El Niño que está ativo, ele acontece de 2, pode ficar até 7 anos, 2 até 7 anos ele acaba acontecendo. É o El Niño e Laninha. Por enquanto, o El Niño ainda está ativa e a situação que eles estimaram é que até o ano que vem, até abril, ele ainda continue ativo. A gente vai ver diferença ainda no tempo até por lá. Luquinha, eu vou perguntar porque eu fiquei em dúvida. Afinal de contas, são 125 mil anos ou 125 anos? Quando diz 125 mil anos, eu falei, eita Jesus, do que esse mundo vai estar falando? Mas eu acho que... você pode atualizar para a gente? É 125 mil anos mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Entendi. Então, vale então o que eu disse inicialmente, né? Que isso são dados como vieram, mas que não significa que nós cremos que seja dessa extensão toda a criação da Terra, tá bem? Aos criacionistas que conhecem a nossa cosmovisão, saberá entender e fazer a diferença entre uma coisa e outra, mas notícia é notícia e ela é dada assim ao pé da letra. Muito obrigada. Até aproveitando Lucas? esse gancho da lei de Lucas, que muitas pessoas até perguntam, né? Será que é bíblico isso? Que a Bíblia fala do sol aquecer 7 vezes mais. Será que é isso mesmo? É o sol que vai multiplicar, né, 7 vezes mais a temperatura dele? Para você que ficou com essa dúvida, eu te digo para você entrar lá no nosso WhatsApp da Esperança, ela tem a resposta exata para essa pergunta, viu, Darleide? O WhatsApp da Esperança, é só você mandar mensagem, a Esperança vai te responder. Sim, mas sobre agora essa você se também. enrolou, porque você lembra o WhatsApp da Esperança? Eu lembro, 12982000062, tá? 12982000062. Por que ele sabe? Porque ele tem decor, porque ele repete na rádio dezenas de vezes. E eu Por sei isso que às vezes decor? bagunça o Não número sei. outro aqui, ó, e depois a gente vai colocando em ordem, mas isso eu lembro. Muito bom. Tem mais por aí, Lucas? Tem sim, tem aqui mais uma notícia, na verdade são alguns dados que quero compartilhar com você, porque segundo o último levantamento realizado pelo Instituto ProLivro, em parceria com a Abre Livros, a Câmara Brasileira de Livros, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a faixa etária dos 5 anos até os 10 anos de idade é o perfil comum com frequência de consumo de livros. E essa criança ela representa 23% de toda a população que costuma ler diariamente ou quase todos os dias por vontade própria. Já o gosto pela leitura é o principal motivo de 48% dos pequenos. Já outros 13% afirmam que lê para aprender algo novo. E por isso estimular as crianças a ter, lógico, essa vontade pela leitura é extremamente importante, pessoal. Mas saiba que hoje aqui no Entre Família a gente vai passear por esse caminho, por essas histórias, claro, e aprender mais sobre isso e você vai entender a importância da leitura aí para o seu filho e até mesmo incentivar. Então, um bom programa para vocês. Vou estar aqui de olho também, viu? Obrigada, Valeu, Lucas. E olha, o cenário aqui hoje, acho que quando jogou para girar, deu para ver que tem alguns elementos diferentes. E aí eu quero, já apresentando alguma coisa a mais aqui, ó, tem alguns livros enormes aqui com um projeto. Olha a arte que temos por aqui também, esses
bonecos, enfim, essa criação. Tem um livro aqui que é meu e eu vou para cá me encontrar com a Ellen Pestilli, que é escritora e ilustradora de livros infantis. Tudo bem? Tudo bem, bom, você? muito bom receber você aqui. Vem sentar aqui comigo aqui, ó. Senta aqui comigo, porque eu já vou abrir, antes de tudo, o meu presente. Posso abrir? Ó. E eu gostaria que você já me contasse, dizendo mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Que é esse trabalho incrível que você, durante 14 anos, trabalhou para realizá-lo, que tem tudo a ver com toda essa arte, enquanto ilustradora e escritora de livros infantis. Você pode sentar, ficar à vontade aqui, que eu sento com você também. Peraí, pessoal, que eu estou abrindo. Aqui, ó, meus amores. Ah, que lindo. Olha aqui, ó. Ó, que bonito aqui, ó. Isso é uma arte de um resultado de 14 anos de trabalho. Conta pra gente o que é o seu trabalho em especial. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Um privilégio estar aqui conversando com vocês hoje. Um programa, um canal que eu admiro muito, né? Obrigada. Prestar importante serviço para todos, em todos os aspectos. E dizer que mostrar aqui esse trabalho também é um privilégio, porque foi um trabalho muito desejado, muito sonhado ao longo de muitos anos, que começou lá em 2010, quando eu comecei a escrever esse livro. E teve todo um processo ao longo desses anos, que culminou agora com o lançamento, que vai ser nesse domingo, às 16h, na Livraria da Vila, no Center Norte. E hoje, estar aqui mostrando um pouco desse processo, para mim, é um grande presente. Você é uma artista, está aqui o resultado da sua arte. O que te encaminhou para trabalhar com crianças, ilustração para livros infantis? Você tem uma outra formação. Inicialmente você era veterinária. E aí, num dado momento, você dá uma guinada na carreira, na vida, e se torna ilustradora de livros infantis. O que te trouxe até aqui? O que tem a ver a arte com a tua fé, com o teu amor, com o teu cuidado com a vida? E olha só, é interessante essa sua pergunta, Darleide, porque quando eu era pequena, tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, eu já falava em ser veterinária. Mas eu também falava que eu queria ser artista. E ficou aquela dúvida, porque eu estava sempre desenhando e sempre querendo cuidar de cachorro de rua, gato de rua. E aí, até que quando chegou ao longo dos anos, eu decidi ser veterinária, me formei e trabalhei 14 anos como veterinária. Aí estudei, fiz mestrado, doutorado, fui dar aula. Você chegou ao doutorado em Cheguei. veterinária. E aí eu gostava muito de dar aula. Imagino. E dava aula na faculdade, só que junto com toda essa carreira veio o livro infantil. Veio a arte. Na verdade, a arte já estava ali desde a infância, né? Essa arte que nós estamos mostrando aqui, né, Abnal, são, na verdade, representações do que está aqui nas páginas desta Bíblia incrível. Aqui é uma Bíblia, gente. Eu achei fantástico, Darleide, porque cada imagem, o pessoal que está em casa acompanhando algumas dessas imagens, são as mesmas imagens que estão no livro, ou seja, cada página tem um cenário, né, que ela montou, você vai vendo ali com colagem, com recortes, com Photoshop e várias outras artes. É um mix de artes que ela usou para montar cada página. Então, a gente pensando aí, são 14 anos, mais ou menos, né, para montar esse projeto todo. Algo que dá uma olhadinha lá, a Darleide está mostrando ali, ó, você vai ver perfeitamente o Essa desenho. é a ilustração da Isso, a Bíblia. ilustração e o que ela fez. Está na representado ali, ó. Deixa eu tirar aqui. Ela montou cenário por cenário. Gente, isso é fantástico, isso é muito incrível. bom. Quando eu olhei primeiro, até estava olhando pelo Instagram da Ellen, eu olhei as fotos do livro, eu achei que eram desenhos, né? Eu também. Aí quando eu cheguei aqui, olhei para as figuras, né, para as montagens ali, tipo uma maquete, né? E olhando para o livro, aí eu vi, gente, que trabalhão. Então, parabéns, Ellen. Obrigada, Que trabalho obrigada. lindo. E esse é um projeto que você mesmo idealizou, você criou, mas você
também recebe livros de outras pessoas para você criar a arte para eles também, né? Como é que funciona? Sim, eu trabalho como ilustradora e escritora de livros infantis já tem 22 anos. E aí, ao longo desses anos, eu ilustrei mais ou menos uns 60 livros para crianças. E eu amo fazer isso. E aí eu ficava pensando, nossa, poxa, eu estou ilustrando tantos livros e um livro que eu amo ler, que é a Bíblia, né? Gosto de ler todos os dias de manhã, assim que eu acordo, meditar ali na Bíblia. Veio aquela vontade, aquele desejo de colocar o talento, o trabalho, o tempo na Bíblia, né? Na palavra. E aí foi surgindo aquela ideia, foi vindo até que em 2010 eu comecei a escrever. E aí, ao longo desses anos, em 2010 eu escrevi, depois foi para revisão, fiquei 1 ano e meio mais ou menos escrevendo, aí foi para revisão, ficou um bom tempo, passou por vários revisores que todo livro tem que passar, né, na parte linguística, teológica. E depois da revisão eu comecei a parte da ilustração, em 2016. E aí, bom, ilustrar como, né? Que eu já tinha trabalhado com pintura, com colagem, com Photoshop, com bordado. Como que eu vou fazer essa Bíblia? Aí pensei, mas por que eu preciso fazer com uma técnica só, né? Ainda mais 304 páginas. Eu pensei, eu acho que eu vou fazer a técnica da ilustração a serviço da história. Então, aquela história vai me inspirar a usar determinada técnica. Então, por exemplo, a história de Esther, que é uma história mais delicada, né, mais feminina, fui para o bordado. A história, por exemplo, o batismo de Jesus, essa é uma outra história dentro da história, mas eu fiz com fotografia no Photoshop, usando fotos reais do Rio Jordão. Puxa. Que eu estive lá em Israel visitando e fui para fotografar os lugares e usar essas fotos dentro da ilustração da Bíblia. Eu achei a bonequinha, Fantástico. peraí, deixa Achou? eu mostrar. Achou? Essa bonequinha. Não, e a minha curiosidade é porque são 300 Olha aqui e a quantas bonitinha. páginas, Ellen? Cadê? Ao todo são quantas páginas? 304. 304. E cada página é uma imagem diferente, né? Sim. Cada um cenário diferente. Agora, eu quero saber, mas vou deixar você responder depois do intervalo, viu? Eu quero saber se você trouxe uma parte, né, do cenário aqui, se ainda tem guardado todo esse cenário, as 300 e poucas cenas aí. Será que tem ainda ou não? Aí vamos descobrir daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente vai continuar nesse bate-papo aqui, você descobrindo um pouco mais formas aí de trazer para o seu filho, para sua filha, a ter mais gosto pela leitura, especialmente esse livro tão especial que é a Bíblia, a Palavra de Deus. A gente volta já. De volta por aqui no nosso Entre Família. Deixa eu falar que eu já recebi também a minha Bíblia de presente. Ei, coisa linda. Eu tô com dó de abrir essa... Não tenha dó. Dá Supera uma você dó. abrir. Eu vou deixar para abrir em casa junto com meu filho, então. Aí sim. Vou abrir junto com ele em casa, viu? Aí Vou até fazer sim. um story da Leide. Eu não sou muito dos stories das redes sociais. Tô aprendendo agora, tô mexendo, voltando, né? Mas vou abrir junto com ele. Fazer até um Boa. storyzinho para postar lá. Linda. Mas estamos falando hoje sobre arte, minha gente. A arte e essa arte que encanta, né? Principalmente todo mundo, mas em especial as crianças, trazendo de algumas formas ali bem interpretativas para as crianças compreenderem melhor e ter mais gosto pela leitura. Compreender o conteúdo e ter mais gosto pela leitura também. Estamos recebendo a Ellen, que a gente já mostrou um pouco aqui do trabalho que ela faz, né? Você vai ver depois de novo ali os cenários. Mas o que eu perguntei foi o seguinte, ó. Vou até, antes da gente continuar, vou fazer a pergunta que tinha trazido para ela antes do intervalo, que é o seguinte, são 300, já me esqueci o número das páginas, 304 páginas, só que tem várias páginas que elas são duplas, né? Então, depois eu vou mostrar ali na dinâmica que a página dupla, a mesma página tem, 2 páginas tem uma ilustração. Mas tem várias que são em página única. Legal. Então é a Bíblia Ilustrada, viu? Em 304 páginas. E aí ela monta um cenário para cada página. E eu até pergunto por quê. A Lia, a nossa produtora, ela comentou
que quando vieram os cenários para cá, estava de página a página. Então, em página tal, o cenário... Você tem ainda guardado todas as páginas aí, todos os cenários? Tudinho. É mesmo? É, tudo catalogado e tem algumas ilustrações que eu fiz, como eu contei, no Photoshop, então tem arquivado, tem bordado, eu tenho gavetas e gavetas de bordado e está tudo guardado porque o plano é um dia poder fazer uma exposição. Ótimo. Porque eu acredito que a criança, quando ela vê, né, pessoalmente essas ilustrações, eu acho que vai ser mais rico ainda, mais rica a experiência que ela vai ter com a questão assim do livro que ela lê, né, associando com a ilustração. Como que é feito isso? Porque quando eu visito escolas, eles sempre me perguntam, como que você fez esse livro? Então eu acho que é muito interessante, até para estimular a leitura, né, que é o tema de hoje. Mostrar. Tem muitos livros ilustrados, obviamente, para as crianças. É sabido que precisa ter ilustração. A criança não consegue pegar o concreto como o adulto pega. A imaginação trabalha noutra rotação. Porém, o seu trabalho tem a sua digital, né? Tem algo que é muito único. Então, assim, claro que já vimos muitos livros ilustrados, muitas bíblias ilustradas, mas a sua tem um quê? Tem algo especial, de verdade. Parabéns. E tem alguém que viu também esse algo diferente, e nós vamos conversar com ela agora. A Esther Klein, ela está com a gente online, e já está aqui, ó, na sala com a gente. E ela conheceu o seu trabalho e logo transformou no musical. Você também não é brinquedo não é, Esther? Você é uma outra artista que pega um livro e transforma no musical. Olha, é só artista por aqui hoje. Nós somos os coitadinhos aqui. Conta pra gente, Esther. Uma boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar aqui no Entre Família com vocês e estar aqui revendo, mesmo de longe, a minha amiga Ellen Pestilha. Ela sim é uma artista. E é muito fácil, né? Falar de alguém que é uma artista por completo. Vocês estão conhecendo só um pouquinho, mas a Ellen cozinha, a Ellen canta, ela toca, desenha. É uma artista completa, realmente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Prazer, querida. E conta pra gente então, como é que você transformou num musical e qual foi o seu objetivo maior? Olha, a Ellen era uma mãe de aluna aqui da escola. E ela, com essa humildade e extremamente discreta, ela nunca contou para ninguém que ela era escritora, ou ilustradora, ou mesmo artista. E a gente foi descobrindo aos poucos isso. A professora Aileen Balog, ela era professora de musicalização, de coral, e ela trabalhou um dos livros da Ellen junto com a musicalização. E aqui no colégio, o NASP, a gente tem essa tradição dos musicais de fim de ano. E tinha um projeto que se chamava CUCO, que é Currículo Coral, que juntamente com os alunos da Faculdade de Música, era preparado, com a ajuda deles, um musical bem especial. Às vezes o musical era sacro, outros com temas diversos. E no ano de 2010 a gente queria fazer um musical voltado para brincadeiras. E quando a gente comentou sobre isso, vamos montar, eu montava às vezes um enredo, do nada, mas aí a professora Aileen se lembrou que a Ellen tinha um livro, e ao conversar com ela, ela falou, olha, eu tenho um livro que se chama Presente de Aniversário. E vocês podem ver aí na foto que no dia do programa, a gente pegou o livro mesmo, a gente fez um livro bem grandão, e ele ia mudando as páginas, e a gente adaptou esse livro, Presente de Aniversário, inserimos as músicas e adaptamos e fizemos um musical muito especial esse ano. Então, a gente ia colocando as brincadeiras dentro do livro. E com essa troca foi muito, muito especial. Foi um dos melhores programas, não é? Eu também sou suspeita de falar, né? Mas que a gente já fez com esses temas diferenciados. Eu fico imaginando o impacto que a criançada deve ter recebido, né? Fala pra gente um pouquinho, Esther, sobre esse impacto das crianças, né, em participar desse musical, algo que eles acompanhavam pelo livro.
o interessante e o impacto deles era a gente dizer assim, ó, esse livro, essa história foi escrita pela professora Ellen Pestilli. E ela estava lá no dia e ela fazia essa narração. Ela trabalhava ali com a gente e eles achavam o máximo. Nossa, a escritora, quem escreveu o livro está aqui. Ela é mãe do aluno que está aqui. A gente transformou, então, o livro numa peça, inserindo as músicas. Então, o livro e as crianças se impactaram, não foram só as crianças, né? Os pais, porque era algo bem interativo, os alunos da faculdade, todos se empenharam para fazer uma coisa muito legal e divertida. Então, isso dava nos alunos mais desejo de ler e conhecer os livros. Não, e eu fico pensando agora, a Ellen também, né, vendo o livro dela, uma arte se transformando em uma outra arte. Como é que foi para você, Ellen, ver a sua arte virando uma outra arte, impactando pessoas de uma forma diferente do que aquela que você fez inicialmente? Olha, foi fantástico. Na verdade, quando a gente escreve um livro, a gente não imagina onde que esse livro vai chegar, né? E para mim foi, assim, muito especial, uma honra, inclusive participar nesse dia do musical. E depois a professora Cecília, de musicalização, também reproduziu lá em Jundiaí, e o mesmo musical. Então, assim, e ver o resultado, né? Porque esse livro falava da questão da criança que estava um pouco desaprendendo a brincar. E aí depois ela reaprende a brincar das coisas simples, né? De pega-pega, de esconde-esconde. E aí as professoras colocaram os pais para brincar no palco com as crianças, né, Esther? Então foi muito especial. Que bom, imagine. E com isso, gente, hoje não é o dia do livro, não é do dia do escritor, mas é todo dia a dia de a gente lembrar de gente que faz com competência o que é transformador para a vida de alguém individualmente e para uma sociedade. Como é o caso de uma escritora, de uma autora, de uma professora, de uma universidade, como é a UNASP, uma das nossas universidades, aqui um dos campos. E você aí de casa, talvez seja um autor, um escritor também, conta pra gente, manda para o nosso WhatsApp 983150249, está aí no vídeo. Você é um autor também, você é ilustrador também, você é uma professora, você é um diretor de escola, coordenador, já tomou um livro assim, como fez a Ellen, transformou num musical, ou num outro trabalho, num teatro que seja. Conta pra gente, queremos ouvir você também. E agora nós vamos dar uma voltinha ali na Casa Publicadora Brasileira, a casa que publica centenas de livros também, e a gente vai saber mais de um processo de produção de um livro. Então, a gente já vai chamar, enquanto eu me despeço, agradecendo mais uma vez a você por ter vindo aqui colaborar com o programa de hoje. Obrigada, viu? E parabéns. Continue fazendo musical bonito, mulher. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde, uma boa continuação de programa aí. Um abraço, Ellen. Um abraço, Esther. A felicidade dela. E quem foi que produziu esse material, gente? É ela que gosta da rua, né? Gosta de estar no meio do povo. Gosta do povo. Traz reportagens incríveis. Mas hoje foi lá na Casa Publicadora Brasileira. Vem pra cá, Maureen. Como é incrível o mundo da leitura. Através de um livro como esse aqui, dá para viajar para bem longe e viver super aventuras. Com um livro assim, prontinho na nossa mão, a gente não faz ideia de como que ele é feito. E é por isso mesmo que hoje eu tô aqui no berço da literatura adventista, a Casa Publicadora Brasileira, para fazer uma viagem por todas as etapas de produção de um livro infantil. E quem vai nos guiar nessa viagem é a autora e editora de livros infantis, Anne Irle. Bora lá? Eu acho que o livro ele nasce na cabeça do autor, aquela ideia, aquela inspiração, alguma coisa que ele vê, alguma história que ele ouviu, alguma experiência pessoal e aquilo dá um clique e ele pensa, isso aqui acho que daria um livro, então eu acho que nasce assim. Eu vou contar uma experiência real do meu primeiro livro, que é o livro Começo da História, e era um mês de janeiro e eu comecei o ano bíblico, e a gente sempre começa
pelo primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E eu comecei a pensar quanta história legal tem aqui na Bíblia, a história de Gênesis, e eu acho que as crianças precisam conhecer. Será que elas entendem com essa linguagem? Será que existe uma outra forma de captar o coração da criança? E foi assim que nasceu esse primeiro livro, essa ideia de tornar o Gênesis acessível para a criança. Então eu acho que às vezes o autor vive uma experiência legal, escuta uma história e aquilo inspira de uma maneira que ele quer repartir com as pessoas em forma de livro. Eu acho que cada público tem a sua particularidade, né? O jeitinho que você precisa pensar nele para escrever, e talvez cada autor com o tempo vai desenvolvendo a sua maneira. Eu acho que o público infantil, ele é mais exigente que o adulto, porque a criança, se ela não estiver gostando do livro, ela já fecha e deixa de lado. O adulto, às vezes, insiste um pouco mais, quer ver até onde vai aquela história. A criança não. Então, se o livro não ganha o coração da criança de primeira, a chance dela continuar lendo é muito pequena. Para escrever para a criança, eu gosto de pensar na criança, pensar que ela está lendo aquele texto. Então, será que essa palavra ela vai entender? Será que se eu começar desse jeito, ela vai ficar curiosa para ler até o final? Eu acho que a criança gosta dessa emoção de virar a página e descobrir algo que ela não esperava. Então, depois que o autor teve a ideia, desenvolveu, fez aquele trabalho de escrever cada parte, de escrever a história, ou se é uma narrativa, ou se é uma poesia, depois que ele fez isso tudo, ele tem que submeter o livro a uma avaliação. Será que esse livro pode ser publicado? Será que alguém gostaria de ler esse livro? Então, aqui na editora nós temos uma equipe muito qualificada que se reúne para avaliar cada original. A gente chama esse livro que chega do autor de original. Ele ainda não é um livro, porque ele não foi publicado, mas ele é o original enviado por aquele autor. Então, essa equipe avalia o livro, o texto, a relevância. Já tem um livro assim parecido? Esse livro está de acordo com aqueles princípios que a gente busca ensinar para as crianças? Passou pela comissão, ele vai seguir para editoração. O editor, ele faz aquela primeira leitura, vai ver se o livro se encaixa bem, vai dividir nas páginas. Se é um livro infantil, ele já começa a pensar nas ilustrações. Depois o livro ainda passa por uma revisão de texto. O que essa revisão faz? Vai conferir se as palavras estão escritas da maneira certa, acentuação. No livro infantil, a gente sabe que o desenho, ele é tão importante quanto o texto. Em alguns livros, ele é até mais importante porque a gente tem livros que nem tem texto. Ele é puramente ilustração. E a ilustração, ela conta uma história. Ela não está ali só para encher espaço, só para deixar o livro bonitinho e colorido. Não, ela diz muito. A criança não alfabetizada, por exemplo, que ainda não sabe ler, quando ela abre um livro, ela vai de cara na ilustração. E a ilustração diz tudo para ela. Então, é preciso escolher um artista que seja qualificado e que tenha essa sensibilidade, né? De pensar na criança, pensar nesses detalhes que fazem toda a diferença no livro infantil, né? Além desse processo de avaliar o texto, de cuidar das ilustrações, a gente também tem uma equipe que pensa no material, no papel, na capa, na borda, que toma cuidado para, por exemplo, esse livro que é para a faixa etária dos menorzinhos, dos bebezinhos, então ele tem um canto arredondado. Esse é um cuidado que precisa ser tomado quando a gente vai escolher um livro para criança. Se é um livro de colorir, será que esse livro aguenta a criança, né, passar o lápis ali com força? É um livro de escrever, então a criança consegue escrever com lápis, com caneta? Esse livro a criança vai manusear todos os dias, então o que a gente pode colocar aqui na lateral para facilitar na hora dela passar as páginas? E também é legal pensar que a criança, ela gosta de surpresas, foi o que eu disse. Então, a gente gosta de investir em livros que aguçam essa curiosidade da criança e que tornam a leitura viva. O livro é um brinquedo, né, em forma de letras. Então, a gente precisa escolher também para a criança livros que vão chamar a atenção e que vão deixar a leitura ainda mais interessante, né? Depois de toda essa trajetória, o livro parte para a impressão e a ideia se torna realidade. Os livros da Casa Publicadora Brasileira, a editora da Igreja Adventista, são impressos em um parque gráfico próprio, que é um dos mais modernos do Brasil. E você, fazia ideia de todos esses processos? Que
Que incrível! Tá gente. achando que é só, ai, fazer um Nada. rabisquinho aqui, um negocinho aqui. Não, e deixa eu falar que até apareceu ali apareceram alguns livros ali que eu acho incrível, que são aqueles com textura para a criança que está descobrindo, por exemplo, aí tem contando história da vaquinha, do cachorro, e aí tem como se fosse o pelo, né, para passar a mão. O Samuel tinha alguns desses livros e eu que brincava um monte, né? Aqueles que se abria também, e ele abria todo um cenário, né? Muito legal. Isso chama muito a criatividade, a atenção das crianças, né, com essa criatividade dos livros. E os adultos também. Os adultos Tem também. muitas pessoas que são visuais, né? Então, quando viram essa Bíblia, eles falaram, nossa, Ellen, eu quero ler, quero ter, porque são pessoas visuais, né? Que gostam de ver a coisa ilustrada. E, por falar em ilustração ainda, lembrando da Casa Publicadora Brasileira, se você quiser conhecer mais, tem o @CPB Editora, CPB Editora, tem também o site cpb.com.br. Ah, posso ir lá encontrar livros estes mostrados, ilustrados? Pode ir lá no cpb.com.br também, que é o site. E o @ no Instagram, @CPB Editora, tá bom? Materiais incríveis. Coisa boa, de primeira. Mandar aqui uns abraços rapidinho aqui. Olha, menina, tu tem uma multidão de amigos, é? 1 milhão de amigos é que tu tem? Uma família. Tem a Regina dizendo Ellen maravilhosa. É daí para mais. O José Henrique dizendo que concorda com alguma coisa que a gente falou. Adoro. A Maria Madalena, boa tarde, bem-vindos a vocês do Entre Família. Bênçãos de Deus do Criador. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Beijo obrigada. no coração de todos aí. A Cláudia tem um drama. Ela disse assim, meus filhos... Quer dizer, um drama que já foi superado, porque os meninos já cresceram. Mas ela diz, meus filhos não gostavam de ler. Eu sofri muito com eles. Hoje já são adultos, casados. Eu espero que eles não façam isso com os filhos. Não transmitam isso para os filhos. Diz a mãe, a Cláudia. E muita gente. Ah, tem um negócio aqui legal. Hein? A Cecília Gracioto diz assim, Abinal foi meu aluno. Nome inconfundível. Cecília, gente, verdade. Cecília, beijo, viu? Obrigado. Quem que esquece de um Abinalzinho na sala? Abinalzinho, menino, fica quietinho. Ontem na rádio também, ó, apresentando o Gospel Internacional, senti uma pressão. Sentiu como ele dobrou assim, internacional? Gospel Internacional, Tem esse programa, viu? Ouçam lá na rádio, das 11 à meia-noite. Tô lá, é ao vivo. E aí, a minha professora, Marilac, beijo Marilac, ela foi minha professora de inglês. Aí pensa, eu apresentando o Gospel Internacional para ler nomes internacionais, minha professora lá ouvindo, falei, não, vou parar, não vou nem falar o nome das músicas. Mas é bom, né? A gente ter essas pessoas que passaram aí pela nossa vida, marcaram, legal. Bom demais. E a gente vai para o intervalo, né, Darleide? Sim. O que tem mais? Um monte de coisa boa. Já vem para cá. Inclusive, sua participação. A gente vai saber mais dessas ilustrações, entender melhor. É um momento bem legal. Vem para cá. Pode ser, inclusive, muita ideia para você usar aí com seus alunos, seus filhos, a sua vida. Fica com a gente. Vamos lá, gente. De volta por aqui no Entre Família. Saí do modo camaleão, descamuflei, tava no sofá camufladinho, né? Só aparecia a cabeça. Agora não, ó. Agora tá combinando mais até aqui, beleza pura. Tamo junto, gente. E agora trazendo essa bancada. Eu quero mandar um beijo para as meninas do figurino. Elas cuidam tanto, pensam tanto, amam tanto. Demais. É uma vez ou outra que a gente se veste de sofá. Não, mas é legal isso também. Beijo para elas. Legal. Não, é só para lembrar delas que elas são incríveis. Hoje eu gravei muito e cada troca, carinhosamente, cada detalhezinho, elas pensam na meia, no sapato. Um beijo para as meninas, viu? Verdade. No São começo, artistas também. No começo, quando eu falei do camaleão, lá no comecinho, eu mandei um beijo para vocês também, viu? É só brincadeira. Você é gentil sempre. Seguinte, ó, nesse momento a gente está mostrando aqui mais ou menos onde tudo começou nesse projeto, né, Ellen? Inclusive o livro que está nas suas mãos, a Ellen estava mostrando para a gente aqui algumas páginas ali, quando ela começou em 2010, o Start. Mostra pra gente, fala um pouquinho pra gente sobre catalogar, marcar tudo certinho. Tem até alguns desenhos ali que ela vai explicar pra gente de como, né, fez o primeiro desenho para depois trazer para fazer os bonequinhos. Fantástico, gente. Dá até vontade de começar a pegar isso aqui e fazer umas artes também, né, Darleide? Um dos intuitos de mostrar aqui, de fazer essa exposição, é justamente isso também. É estimular as pessoas a trabalharem com as mãos, né? E criar, e fazer, e criar arte, eu acho que é muito importante também para as crianças e para os adultos, né? E esse caderno aqui, eu comecei ele em 2007, anotando desde
quando tudo começou, né? Os detalhes, passo a passo, como que foi o contato com a editora, que é a Thomas Nelson Brasil, como organizei a parte do boneco, que eu vou mostrar também para vocês. Então, depois dessa parte, que foi a parte do planejamento, foi a parte do texto, né? Como eu expliquei, revisão. Aí, quando começou a ilustração, eu fiz alguns bonecos também, que é como se fosse um rascunho, né, da ilustração. Um protótipo. E também alguns cadernos, né? Eu tenho muitos guardados lá em casa. Haja espaço, né, Abinão? Imagino. Quero até agradecer meu marido, meus filhos, pela paciência, porque haja material, eu vou só acumulando. Eu sei mais ou menos como é que é isso, porque eu gosto de... Desculpa, não de artista, porque eu sempre gostei de mexer com coisa de eletrônica, eu tinha um pouquinho de cada coisa, e eram caixas espalhadas, até que um dia a mulher falou, não, chega. Aí, acabou com o seu brinquedo. Acabou com o brinquedo. Agora só, que muitas vezes a gente escuta do artista que o artista tem uma cabeça um tanto caótica, que só ele sabe de como se organizar, mas você me passa a impressão de ser uma artista organizada, tem um projeto, tem ideias que vão sendo construídas ao pouco. Não é uma cabeça caótica, não? Como a maioria dos artistas dizem que são. Olha, eu acho que para fazer uma Bíblia, né? Eu acho que se você não tiver uma organização, você se perde, né? Porque literalmente é uma Bíblia, né? É muita coisa, é muita história para você organizar. Qual história que você vai escolher, qual parte que você vai escrever, o que você vai destacar. E a parte da ilustração, principalmente, né? Na hora que você... É muito material. E como lá, desde o comecinho, eu já tinha a ideia de fazer uma exposição futura, então eu já fui catalogando. Depois também contratei uma pessoa para me ajudar na catalogação, o Arnon. Então, assim, foi todo um processo já para culminar depois com a exposição. Você sabia o que queria, você tinha um começo, meio e fim, um objetivo. Então, você se organizou dentro disso, né? Sim. E eu acho que Deus, né, vai inspirando, vai ajudando, colocando as pessoas certas, na hora certa. E foi tudo, assim, do jeitinho que... Às vezes eu pensava assim, nossa, mas está demorando tanto. Mas tá no tempo certinho. Deus abre a porta, é quando ele sabe que é a hora. E você dizendo que essa Bíblia e os livros, enfim, foi lançado pela Thomas Nelson? Isso. Thomas Nelson é, aqui no Brasil, um grupo editorial imenso, é o segundo maior grupo editorial do mundo. Ou seja, onde Deus já te colocou. Claro, também a minha editora, eu lancei um livro pela Thomas Nelson. E eu vejo nisso Deus querendo expandir, querendo que o seu trabalho chegue a muita gente e que justamente demarca que para todo aquele que se dedica, tudo que vem às suas mãos para fazer que seja bem feito e para a glória de Deus. Bonito isso de ver em você, viu? Parabéns. Sim, e eu acredito assim que eu queria uma editora também que tivesse uma capilaridade, um alcance internacional, que fosse espalhado realmente, porque é um trabalho que vai divulgar a Bíblia, a palavra, e eu creio que, nesse caso, Deus já foi conduzindo também, e tudo foi se encaixando perfeitamente. Então, Perfeito. Fala aqui desse material que você chegou a usar linhas, lápis, pincéis, tem de tudo. Eu queria entender essas mãozinhas. Bom, Essas mãozinhas. olha, começou, então, como eu estava explicando, começou com os sketchbooks, né? Que são esses cadernos de estudo. Então, eu fui estudando cada roupa dos personagens, cada detalhe, então, que tipo de tecido usar, né? A paleta de até coladinho aqui o tecido. Ó. Sim. Uma amostra do tecido. Amostra de cores, tá vendo? Então, a paleta de cores, porque a Bíblia, do começo ao fim, apesar de ser um livro longo, eu queria que tivesse dentro da mesma paleta. Então, assim, todo esse estudo foi feito antes com os sketchbooks, né? Que são os cadernos de anotações. Então, esses cadernos, assim, com desenhos e colagens, eu tenho, assim, muitos lá em casa. Pretendo um dia... Não, essa organização Olha é fantástica, isso. né? Estudar cada personagem, como que vai ser a expressão, como que vai ser o traço, tudo isso vai trazer... E esses desenhos são seus, você desenhou, criou, que está aí, é obra de suas mãos. Sim, tudo. Produção, acho que tem uma interação que tem a ver com esse momento aqui em que a Ellen trabalha, a pergunta da Rose para você.
Rose participando aqui com a gente. Abinal? Boa tarde, Darleide, Abinal e Ellen. Boa Gostaria de saber se Ellen ilustra somente com o traço dela ou se o outro escritor preferir um outro traço, ela ilustra o livro também. Então, só os seus traços ou segue os traços que o outro escritor traz também? Olha, é interessante essa pergunta, porque quando eu comecei a ilustrar, lá no ano de 2000, mais ou menos, trabalhar com as editoras, eu achava que quando eu fosse ilustrar um livro, eu ia ter contato com o autor. E o autor ia me explicar o que ele queria, o que ele tinha pensado. E, na verdade, não é assim. A editora que entra em contato com o ilustrador e ela que escolhe o ilustrador, inclusive, porque ela vai ter um olhar diferenciado para a questão do que vai combinar com aquele texto, projeto. com aquela faixa etária, com aquele público. Exato. Então, assim, e geralmente o autor ele tem uma visão de autor, né? Então, geralmente não tem esse contato do autor com o ilustrador. Tira um pouco o autor da paixão, do envolvimento todo, inclui um outro artista para criar em cima, até por questões de marketing também, e por toda uma visão maior do trabalho editorial que é feito em torno disso. Mas assim, ela aqui, pelo que eu entendi, Abinal, que pedir a mulher faz. Sim. Ela, isso aqui é uma cientista da arte de ilustração. Exemplo disso a gente vê nesses materiais, inclusive os que estão ali do Eu lado queria ir pra também, lá. né? Vamos dar lá. uma chegadinha para Aqui lá. você já mostrou. Ah, e a então, mãozinha. Ah, a mãozinha, A verdade. Deixa eu mãozinha. pegar uma pra mim também. Como fazer uma mãozinha para o boneco? Era um desafio. Eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa mãozinha? Porque os bonecos têm mãozinha, né? Então, nessa Bíblia tem ilustração com bonecos, ilustração com bordado, com colagem, com pintura. Então, eu até trouxe aqui, ó, algum material para mostrar. Por exemplo, usei tinta acrílica, usei pastel oleoso, usei pincel, tesouras, cola, aqui Pessoa as que tem uma linhas. tesoura dessa, gente. Aqui, ó, folhada a ouro. O que é isso, hein? Isso. Eu não tenho nem roupa. Você nem devia pegar nessa roupa, nessa Não, tesoura, que a sua peguei na roupa... parte que não tá banhada a ouro. Você pegou na parte que tá banhada a ouro aí, Você tá Darleide, ó. vestido de sofá, sai lá. Olha isso, gente. Maravilhoso. E aqui os tecidos, né? Vários tipos de tecido. Alguns Bom, tecidos... mas a mãozinha, tu não esquece da mãozinha. Não, vamos lá com a mãozinha. E Do que ela é feita, tá? Tá bom. O tecido, alguns deles eu tingi com elementos Até naturais. isso? Ai, eu não te aguento mais. Mas antes de a gente ir para lá, Ah, o que são estas ilustrações aqui? Então, essas ilustrações, então aqui, ó, por exemplo, quando é engraçado, né, imaginar, mas quando tem uma ilustração assim, olha, no livro, a gente imagina que venha tudo assim já organizado, né? Eu achava. Não, eu Muito fiz errada. tudo separado, ó. E aí, na hora de Photoshop, eu monto depois no Photoshop ou o diagramador. E aí a gente vem aqui com os elementos do bordado, né? Que foi feito tudo separado. Então, A ovelhinha aqui que a ovelha, ó. O bordado, Aqui é uma menorá, que ela menorá. fez toda dourada. o trigo. Ó, esse trigo aqui, minha mãe que me ajudou a bordar. Ai, como é o nome da mamãe? Gilce. Irmão Gilce, obrigada, viu? Por ajudar aí a filha. Um talento Esse trabalho maravilhoso. Ela foi me lindo. ensinando, filha, assim, assado. Aliás, foi uma experiência maravilhosa, né? Poder ficar com ela Tem mais aqui? durante esses bordados. Então, aqui, ó, as pedrinhas, Gente, aqui as Que colagens, detalhes, né? né? Ai, Ellen, tu é inspiradora, mulher. Obrigada. não, Nada. e Ellen, isso, como você comentou ali, Que é de picada. extrema importância, Na né, levar para uma exposição, né, para as crianças que vão ter contato com o livro, com a Bíblia, elas verem que foi feito manualmente. Dessa maneira. Né, dessa maneira. E arte, coisa que elas podem fazer também, né, aprendendo e com tesouras, né, com auxílio, claro, dos pais ali por perto. Mas é muito legal mesmo, até para tirar um pouquinho da frente das telas, né? Já vai para a Bíblia, pega um material Recentemente desse aqui falamos também. disso, né? falamos. Tela, como tira a tela. Tá É. aqui, ó, arte. Diga, amiga. Aqui, por exemplo, ó, eu mostrando, só para vocês verem a colagem, eu faço tudo separado as roupas. Depois colado em fundo branco, e aí que depois é feita a fotografia e o scanner. E alguns elementos, tá vendo aqui? Esse aqui é o dinheiro da época que eu tirei a foto no museu lá em Israel.
Olha Então, porque, né, é a parábola dos talentos, né? Sim, sim. E aqui também, alguns vasos tirei também no Museu do Cairo. Quando são fotos tiradas mesmo. Menina, é um negócio muito além. Eu tô falando que isso é ciência, estudo, pesquisa, arqueologia. Daqui a pouco você vai dizer, eu escavei para então me inspirar. Aqui a história de Jonas, por exemplo, esse vaso do Museu do Cairo. Toda a parte de revisão de história, de estudo, de roupas, o pastor Adolfo Soares, Sim. ele fez essa revisão. Também educador. Ele me ajudou muito também nessa parte, 1000 mensagens que eu mandava para ele, então eu tenho que agradecer. E a pintura em acrílico, que são algumas ilustrações que foram feitas. Mas espera aqui tem a Santa Ceia. Ah, que linda. É isso mesmo. Ó, tem gente perguntando aqui como é que faz para adquirir esse material. Esse material é da sua exposição, né? O que está à venda é a Bíblia Ilustrada. Isso, só a Só a Bíblia. Bíblia Ilustrada. O resto é exposição, minha gente. Querendo assistir, vai na Livraria da Vila Nesse domingo, 4 da tarde, no Center Norte. E o livro está à disposição já na Amazon. à disposição na Amazon. E aqui, ó, o legal é que a gente vê um pouco dessa arte que ela fez ali. É um mix de artes, né? Aham. Tem fotos, tem pinturas, tem colagens, tem bordado. Gente, é de tudo um pouco para ficar um trabalho de excelência como Vai esse dizer daqui, que você costura também. Aham. O que ela não faz, né? É melhor perguntar o que ela Tem não faz, alguma né, Darlene? coisinha assim que... Como diz meu marido, para fazer uma barra de calça, você não faz, né? Para fazer roupinha Tem de uma colher de, boneco. tem colher de pau aqui, Abinal. É colher de pau mesmo. Cara de pau nós dois. Agora É. artista que usa colher de pau é a Ellen. Para cozinhar não faz, né? Com a colher de pau, né? Né? Agora, uma arte dessa, que lindo que ficou. Menina. O que, que Então. tem de material mais diferentão assim que você usou? A colher de pau? Então, a colher de pau, aqui tem a mãozinha, então eu imprimi madeira e fui colocando, Imprimiu madeira. sim, as roupinhas. E aí Vocês o são do tempo de cenário. derrubar a madeira na Amazônia. A mulher, ela imprime madeira. Aqui então são colheres de pau, né? Ah, E aqui é a história da criação. Então, como fazer a criação de uma maneira bem lúdica, bem diferente, né? Então, eu imaginei assim, antes do mundo ser criado, é uma cortina fechada. Então, tem um com a cortina fechada. tem. Aí, como se tivesse esse, né? Tá Sim, em outra caixinha. Tá. Aí o mundo se abre, a cortina se abre e o mundo é criado. Aí tem um que eu coloquei uma luz aqui em cima e entrou pelo buraquinho. E aí fotografei com a luz entrando. Valentim também tirou fotos fantásticas e de todos esses cenários. E aí depois vem cada dia da criação. Então tem, por exemplo... O que, que é o maior ali, Abinal? Pega aí, junto com a Ellen. O maior... Com todo cuidadinho. Aqui é a vegetação. Sim. Então aqui, ó, tá vendo? Dá para ver que tem essa questão da profundidade, ó. Então a árvore está na frente, aqui tem o arbusto. Aqui, por exemplo, haja luz. Aqui os peixes, as aves. Então eu coloquei assim tudo penduradinho. Que bonitinho. Aí depois foi fotografado, né? Estático. E aqui os animais, então os que rastejam, os mamíferos. Então foram todos colocados para dar uma sensação de 3D, né? Aham, que coisa bonita. Gente, tá assim, um choverê de mensagens. As pessoas estão impressionadas, igual a gente. Nós chegamos aqui. Aham. E assim, primeiro que a produtora estava assim, meu Deus, hoje é meu dia de glória, e essa mulher e essa arte, porque ela é toda artista, né? A Lili. E então, o povo está aqui pipocando, gente, dizem que trabalho fantástico, que essa Bíblia infantil alcance muitas pessoas em nome de Amém. Jesus. Maravilha de programa, a Bíblia infantil elaborada pela Ellen, tem que ser vista, lida, examinada, muito entusiasmo. Boa tarde, meus amores. Aí ela está falando com nós também. Boa tarde, meus amores. Olha eu aqui outra vez para parabenizar a Ellen. Eu sou uma devoradora de livros. Muitos comentários, Abinal. Coisa linda, Coisa né? boa. Tem tarefa de casa depois, viu, Ellen? Dá uma conferida aí nos comentários. Tá? É verdade. Lindos comentários mesmo. Mas vamos chamar um intervalo? É rápido, né? A gente nem queria chamar um intervalo Eu para não. poder ficar aqui nesse bate-papo. Mas precisamos chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta com muito mais aqui no Entre Família.
E que o nosso Entre Família de hoje tá bom demais, hein? Só arte, gente, que coisa boa, né? Para você que talvez chegou agora no finalzinho do programa, você pode acompanhar pelo YouTube, dá para voltar um pouquinho ou você assistir depois também, vai lá ficar no nosso site, no nosso canal do YouTube, Entre Família, é só digitar, você já encontra também, tá bom? A gente está falando hoje sobre a questão da arte, né? Para chamar a atenção das crianças para a leitura. E por falar nisso, olha o que tenho em minhas mãos aqui, ó. Essa revista incrível, a revista Superlupa, Volta ao Mundo em 7 Dias. Revista que já está fazendo sucesso no meio da criançada. Muitos já pediram, muitos já receberam, muitos já estão contando pra gente aí que a galerinha tá amando demais. Por quê? Essa revista Superlupa é a revista do programa da TV Novo Tempo, você conhece, né? O Superlupa, que passa de segunda a sexta, à 1h30 da tarde e também às 6h30 da manhã. Já conhece, né? Se não conhecia, assista na TV Novo Tempo nesses horários. Então, a galerinha do Superlupa saiu da TV e correu para dentro dessa revista para ficar mais pertinho das crianças aí em casa. E nessa revista, eles vêm falando sobre o quê? Eles vêm falando sobre Volta ao Mundo em 7 Dias, falando sobre a criação, falando sobre... vão rodando, né, o mundo e buscando a digital de um Deus criador em meio à natureza, em meio a toda a criação. É um material preparado com muito carinho pela Escola Bíblica da Novo Tempo, junto com outros profissionais aqui também para trazer toda essa parte... Você está vendo aí no telão? Eu vou mostrar aqui também, ó, para essa outra câmera. São histórias em quadrinho, onde a criançada vai amar, né? E, mas meu filho não sabe ler, minha filha não sabe ler ainda. Sabe o que você faz? Você começa a interpretar os personagens aqui. Olha que legal, hein? Você, pai, mãe, tio, tia, vovó, você começa a interpretar os personagens. Você vai lendo aqui, ó, dando vida para eles através das caixinhas de diálogo ali. E vai sendo uma brincadeira muito legal que as crianças vão brincando, se divertindo e aprendendo mais da criação. Fantástico, né? E sabe quanto isso vai custar para você que vai pedir para a gente agora? Nada, absolutamente nada. Abinal, mas o frete eu tenho que pagar, né? Não, nem o frete. Você não paga frete, não paga pelo material. Sabe por quê? Tem pessoas que acreditam nesse ministério da Rede Novo Tempo e fazem as suas doações para fazer com que esse material chegue de graça até você. Tem um custo? Sim, para produzir um material de qualidade como esse tem um custo alto, mas já foi pago pelos Anjos da Esperança. Então o trabalho que você tem é fazer o quê? É só mandar mensagem para a gente agora dizendo eu quero. Só isso. Manda aqui no WhatsApp 129-8244-4449 ou pode ligar também no telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo já aqui na sua tela. Então é só você mandar mensagem para cá agora. Eu digo agora porque assim, ó, você pode esquecer. Não deixa para depois, senão você esquece. Faz uma surpresa aí para o filho, para a filha, para o neto, neta, enfim. Ou até mesmo para fazer aquele contato com os vizinhos aí no condomínio ou na rua mesmo, que tem criança e você não tem criança em casa. Peça e dê de presente para essas crianças aí que você quer ver no céu também, quer ver essas crianças aprendendo mais da palavra de Deus, tá bom? Então manda mensagem agora, não deixa para depois, você pode acabar esquecendo. Aproveita, tá sentadinho, acompanhando Entre Família, pega o celular e já manda mensagem para a gente. Tô numa correria aqui, mas ó, para um pouquinho, vale a pena parar, pedir e enviar para a criança aprender mais a palavra de Deus, tá bom? E enquanto isso, quando você vai ligando para cá, para poder pedir a sua revista Superlupa Volta ao Mundo em 7 Dias, a gente está mostrando aqui, né, Darleide, um material que no YouTube ali, o pessoal mandando mensagem, tá todo mundo amando essa arte que a Ellen, né? A Ellen que é doutora em veterinária, professora universitária. Isso, professora universitária, mas decidiu migrar para essa área da arte, que sempre teve no coração dela, mas migrou para essa área da arte porque viu a necessidade, né, de mostrar Jesus de uma forma diferente para as crianças. Parabéns, Ellen. Muito obrigada. E a gente vai trazer as interações também do povo que está mandando pelo WhatsApp as participações. Vamos lá, o que joga aqui? Da Regina Mota, comprei livros para meu filho desde que ele tinha 5 anos, inclusive vários livros da Ellen Pestilli. Olha isso! Olha, a cantora Regina Mota, que professora legal. E cantora Regina Mota, outra artista, uma coisa verdade. basiquinha, né? Um abraço, Regina, obrigada. E cadê seu abraço para ela também, né, amiga? Posso dar? Pode, meu amor. Um grande abraço para a Regina também, uma querida. E para todos que estão aí mandando mensagem, perguntas. Depois, se quiserem me mandar também mensagens e perguntas lá no
no direct do meu Instagram. Aí depois a Darleide pode passar também. Aham, vamos E vamos lá. Legal. Ó, quinta-feira, Darleide. Ó, já tá quinta-feira- ali o Instagram dela. E Ah, o legal, pessoal tá já ali, ó. aí seguindo agora. Todo mundo seguindo, @Ellen Pestilli. Quinta-feira é o dia da faxina, né? O pessoal dá aquela adiantadinha, lá em casa pelo menos né? Se Para dar deixar aquela tudo pra adiantada. sexta, já Não dá. era. Que é o caso aqui, ó, da nossa amiga Fabiana, ela que é de Campos do Jordão, São Paulo, falou o seguinte, ó, boa tarde, no momento estou assistindo o programa e fazendo a faxina na minha casa. Legal. E, ó, sobre leitura para as minhas crianças, costumo incentivá-las com a Bíblia. Excelente. Mandou foto ali, ó. Ó, tá até o vidrinho ali de lustramóveis do lado. Verdade. Né? Os livrinhos ali que ela tem para os filhos, da Bíblia, né, ilustrada. Parabéns. E aí assistindo o nosso programa Entre Família. Fantástico, Fabiana. E a Fabiana fala ali de um lugar bem feinho, chamado Ah, é, Campos né? do Jordãozinho. Tem um Beijo chocolatinho para bom todo lá. mundo que acompanha a gente aí em Campos do Jordão também. Tem mais uma, para cá vem a Pamela Cruz de Jundiaí, São Paulo. Olá, estamos sempre estimulando a leitura com nossa filha. Ela tem a sua estante de leitura, estudamos juntas, frequentamos a biblioteca e sempre voltamos com os livros para casa. Ela é super estimulada e adora criar histórias, ensinar, contar histórias diversas. Olha ali a princesinha. Olha, sentadinha na cadeirinha dela, em outro ambiente ali. Tem o E papai é gostoso, é legal ter um junto. ambiente assim para leitura em casa, né? Sim, e eu acredito que a leitura ela vai estimular um lado totalmente diferente do, como a gente estava comentando, né, do hoje do digital, né, que é tudo tão prontinho. A leitura ela vai estimular a imaginação, ela vai estimular a criatividade, a criança vai querer fazer às vezes o que está ali no livro. Desenvolve raciocínio Raciocínio. lógico, conhecimento, faz, inclusive, trabalhar melhor as emoções, ansiedade, enfim, isso tudo que muitas vezes tem sido o assunto nosso aqui, de discussão. Saúde emocional das crianças e dos adolescentes, nós tratamos esta semana, não é, Abinal? Sim. A saúde emocional da família, o bem-estar, a convivência, o amor, o carinho, a presença. A hora que tem um pai, como nós vimos agora há pouco, lendo história para a filha, estimulando, tá junto, não tem uma tela, não tem uma outra coisa entre eles dois, ou essa mãe, enfim. Então, gente, falar de leitura, falar de estimular as crianças a ler, não é só porque assim, ai, que legal, tem um filho intelectual. Não, isso tem muitos outros aspectos envolvidos, inclusive saúde emocional e bem-estar, convivência, vínculo da família. Tá Não, bom? e a gente até comentou também em outro programa, né, falando sobre essa questão da própria leitura em si, que crianças que antes da pré-escola mesmo já têm contato com a leitura, são as crianças que mais se desenvolvem quando já entram na pré-escola e leva para uma vida adulta inteira, né? Então a importância do pai e mãe já trazer bem no comecinho mesmo, aqueles livrinhos de banho, né, já incentivando a criança ali e outros mais também. E outra coisa legal, Darleide, como eu comentei ali sobre a revista Superlupa, entrar nos personagens ali, brincar, fazer a voz. né? E a criança, Se vestir. e a como. criança vai viajando junto e vai querendo participar das histórias. É incrível. Isso mesmo. Tem mais interação aqui pra gente. Sou avó de 3 lindos netos que agora já são adolescentes. Todavia, desde bebê. Olha, todavia, vastímula, tu tem um português bonito. Todavia, desde bebês, os apresentei com livros de acordo, claro, com a idade e os interesses. Incluí especialmente livros sobre histórias bíblicas. Acredito que presentear livros desde cedo é uma boa maneira de incentivar nossos menores à boa leitura. Na foto, os 3 estão fazendo uma representação do Natal em casa, coisa que você acabou de falar, Abinal. verdade. É disso aí que se trata, não é, Ellen? Sim. Envolver nesse mundo a memórias também. criatividade e o conhecimento. Criar memórias e a interação, né, com os pais. Porque eu acho que na hora da leitura você olha nos olhos, você segura o livro, você senta às vezes na cama com a criança, na hora de dormir. A leitura, isso fica, né, o resto da vida. Sabe uma coisa que eu sempre gostei de fazer com meu filho também? De vez em quando a gente ainda faz, quando a gente vai, às vezes vou deitar com ele para ele poder dormir, criar histórias. Né? Não pegar histórias que já existem, claro, às vezes sim, histórias, né? A gente pega algumas histórias ali, mas de vez em quando criar histórias. E aí ele dá o tema da história, eu começo a inventar a história. Isso aí, cada história é legal, que eu, da Ai, onde como eu sou um saiu? autor maravilhoso. E às vezes ele também entra na história. Ah, pai, e aí fez não sei o quê e tal. Então estimula tanto a imaginação, né? A gente fazer esse processo de criação de histórias. Sabe que eu estava voltando de Aracaju, por falar nisso, um beijo para as meninas de Aracaju. E aí, do meu lado, tinha uma mãe com uma filhinha, devia ter ali uns 8 anos, na verdade, eu perguntei, e ela é autista.
E ela ficou muito tempo com a tela, praticamente o voo inteiro. Já próximo da descida, a mãe falou, filha, vamos desligar agora a tela. Ela choramingou, mas ela, então conta a história para mim. Eu achei bonitinho. Uhum. Mas a mãe estava muito cansada, assim, ela não estava muito afim, estava muito cedo, meio madrugada. E aí ela começou a contar, vamos lá, era uma vez. E a menininha ficou interagindo também. Olha só. Então, uma criança com autismo, mas ela, pelo jeito, é incentivada, ensinada a se envolver na história. E ela esqueceu da tela, que ela estava chorando para ter de volta. Então, fica a sugestão aí para você. bom. Tem mais uma? É a Maíra Marques, né, meu amor? Meu filho Heitor, de 2 anos de idade, é apaixonado por histórias e ama sentar para ler. É realmente importante estimular a leitura dos pequenos desde bebês. Ó, que E esse lindo, Heitor Heitor é ali, uma ó. fofura. Demais. Beijo, Maíra e Heitor. Tem mais uma? Vai lá. Agora, Abnal. Sandra Vicente está no Canadá, acompanhando a gente. Beijo, Que legal, hein? Sandra. Gostaria de saber se a incrível Bíblia foi lançada também em inglês e se vende fora do Brasil. Que tem essa versão em português, né? Você mora no Canadá. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Está morando atualmente. A Incrível Bíblia, ela vai ser lançada agora no domingo, né? Mas ela já está disponível na Amazon, no site também da Thomas Nelson Brasil. E domingo vai ser o lançamento em pessoa, né? Lá na Livraria da Vila. E ela está em português e vai ser distribuída aqui no Brasil. Mas a Thomas Nelson Brasil, ela se disponibiliza a criar edições especiais para escolas, inclusive a edição em inglês. Então, Legal. só entrar em contato, pode ser comigo pelo Instagram, posso dar informação, ou com a Thomas Nelson também. Mas E olha, eles- nós vamos orar para os Estados Unidos, assim, ó, ser banhado com essa Bíblia ilustrada por você. Se é Deus quem determina, é assim que vai ser. Então, que Deus proveja isso para Europa, Estados Unidos, Japão, até na China. Vamos chegar lá na Coreia do Norte, você vai ver, em nome de Jesus. Tem mais aqui pra gente? Tem os livros, né? Os Olha, livros da Ellen. sim, muitos livros Olha só. ilustrados por ela, Aham. amigo. Olha, por que os sapos são verdes? Boa pergunta. Igual ou diferente, depende do olhar da gente. Olha, são livros seus, ilustrados, né, por você. O Sumiço da Casa da Palha, já fiquei curiosa. A herança. Bom, são muitos, são ali uns 60 livros. Mais uma vez, parabéns. E eu queria que você olhasse ali no olhinho de quem está acompanhando a gente, quem sabe se inspirando, sendo motivado, como artista, autora, ilustradora. Deixa ali aquele carinho em forma de palavras. Olha, essa Bíblia, ela é incrível e ela foi feita para você. Eu espero que ela seja bem inspiradora e que ela aproxime você da palavra de Deus e entre a sua família também no momento da leitura. Então, Olha, eu fiquei tão feliz porque além do programa ter sido maravilhoso, você ainda trouxe uma Bíblia dessa para os apresentadores. Vou chegar mais feliz ainda em Puxa casa, viu? vida. Chegar e entregar para o Samuel vai curtir de montão, viu? Ele Vai gosta, sim. gosta muito de ler. Olha, a Rose dizendo, assistindo Entre Família, maravilhoso. Essa história da Ellen maravilhosa. Cada história é uma viagem. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, Rose. A Cecília Gracioto. Meu filho mais novo, quando estava na educação infantil, chegou a ser questionado sobre se era proibido de ler livros que não fossem histórias da Bíblia. Só pegavam estes seus preferidos. A criança tinha preferência pelas histórias nos livros bíblicos. Enfim, José Raimundo, boa tarde para você, para Tereza, para Eliane. Que lindo esse trabalho da Ellen. Muita gente, assim, apaixonada, emocionada. Pô, de Muito obrigada. participações. Amei. Excelente, excelente. eu que Obrigada. agradeço Como é muito. inspirador. Meus amores, seguinte. Você sabe que num dado momento, Deus quis chegar mais perto da gente, mesmo quando o pecado nos havia separado. E foi pensado pelo próprio Deus construir um templo. E este templo foi todo ele trabalhado e especificamente escolhido cada detalhe pelo próprio Deus. Mas não foi ele descendo e pondo as mãos no que deveria ser feito. A obra única, maravilhosa que ele fez com suas próprias mãos, fui eu e você. Ele, com suas próprias mãos, nos fez. Pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu sopro, nos trouxe vida. Mas aquele lugar,
chamado um templo, uma grande tenda, e depois o templo. Todos os detalhes foi pensado por Deus, o Criador, o artista. Como eu disse, ele não pôs a mão para fazer, para construir, para talhar a pedra, para costurar as cortinas, para tingir os tecidos. Mas ele escolheu homens e mulheres que assim fizessem. Eu quero ler um texto para você, onde fica muito claro como Deus quer que você e eu usemos os dons que Ele nos dá, as habilidades que Ele nos entregou, para nós fazermos coisas que deem resultado para a glória dEle. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho finos, com fios de lã azul celeste, roxo, vermelho, como tecelões hábeis em toda espécie de trabalhos e exímios desenhistas de projetos. Deus os inspirou com o Espírito Santo para que eles fizessem uma obra que representasse um lugar especial onde Deus queria ali estar com os seus. Você pode, com o que você tiver as mãos para fazer, sendo dedicado a Deus, tocar a vida de alguém. Pode não ter tantos dons como a Ellen tem. Pode não ter tantas habilidades como ela demonstrou ter. Mas o que você sabe fazer? Faça para a glória de Deus. É uma comida? É o seu arroz com feijão que seja o mais gostoso e que tenha amor para dar e vender. Para servir. Sirva com os dons que Deus te deu. Com as habilidades que Ele te entregou. Deus te abençoe. Obrigada por estar com a gente em mais um programa. Que Deus te abençoe ricamente com dons e habilidades e muito poder do Espírito. E Amanhã até semana que vem. Amanhã. Amanhã não tô. estamos de volta. Não Amanhã tá, não tô. Darleide? Não. Mas amanhã estou por aqui também, viu? Se Deus quiser. Abraço. Valeu. Beijo, querido. Tchau, gente. Tchau, tchau.